Então, hoje a gente vai falar das cadeias abertas, na verdade, já falou de cadeia aberta, fechada, já falamos de cadeia mista. Hoje a gente vai falar das outras classificações de cadeia que a gente tem, que no caso são as cadeias normais, cadeias ramificadas, cadeias homogêneas, heterogêneas e as aromáticas, tá? Então, olha só, o que acontece? Para eu classificar uma cadeia como normal, reta ou linear, qual é a característica que a cadeia tem que ter? Nesse tipo de cadeia, os carbonos, todos os átomos de carbono dessa cadeia devem ser primários e ou secundários. Nós já discutimos o que é um carbono primário e secundário na aula anterior. Carbono primário é aquele carbono que está ligado a no máximo um átomo de carbono, e o carbono secundário é aquele que está ligado a outros dois átomos de carbono. Como vocês podem observar aí, todos os átomos de carbono dessa cadeia aqui, ó, esse carbono aqui, ele está ligado a um, então ele é primário. Esse segundo, ele está ligado a dois átomos de carbono, uma à esquerda e uma à direita, ele é secundário. E esse aqui é um outro carbono primário, que está ligado a só um átomo de carbono. Em todos esses exemplos, a gente vê essa característica. Então, se você analisa, para você saber se uma cadeia é normal, reta ou linear, então você analisa todos os átomos de carbono da substância. Se todos forem primários ou secundários, cadeia normal, tá? Se acontecer de... Tanto tem muito aluno que me pergunta assim, ô Carla, mas como é que eu sei que a cadeia é ramificada? Como é que eu sei que isso aqui é ramificação? A questão toda é, uma cadeia para ser considerada ramificada, ela vai ter que ter pelo menos um carbono terciário ou um carbono quaternário. Pode ter carbono primário e secundário também, mas se você analisar no composto todo, tiver um terciário ou um quaternário, tá? Essa cadeia, ela é considerada ramificada. Olha aqui nos exemplos, ó. A gente tem esse carbono aqui que eu estou circulando, ó, ele é um carbono terciário. Ele está ligado a um carbono à esquerda dele, à direita dele e abaixo dele. Então, isso seria um exemplo de cadeia ramificada. Aqui do lado, ó, a gente tem um outro exemplo. Esse carbono que eu estou circulando, ele está ligado a um carbono acima dele, abaixo dele, à esquerda dele e à direita dele. Ou seja, ele está ligado a outros 4 átomos de carbono, que é que eu chamo de carbono quaternário. Então, esses dois exemplos aí são exemplos de cadeias ramificadas, tá? Então, se a cadeia só tiver carbono primário e secundário, cadeia normal, reta ou linear. Se ela tiver pelo menos um carbono terciário ou um quaternário, a cadeia é considerada ramificada, beleza? E aí, a gente vai para uma outra classificação, que é a classificação de cadeia, que a gente vai analisar o tipo de ligação que vai existir entre os átomos de carbono. Isso é muito importante. Não é qualquer átomo que a gente vai analisar as ligações, não. Tem que ser as ligações entre os átomos de carbono. Então, no caso de uma cadeia saturada, esse tipo de classificação para cadeia carbônica é quando existirá apenas ligações simples entre carbonos, tá? Tem que ficar bem claro isso. Tem que ser somente ligações simples entre carbonos. Cadeia saturada, ó, começa com S. Cadeia saturada começa com S, de ligações simples entre carbonos. SS, tá? Então, vocês podem ver aqui nos exemplos, ó, que entre os átomos de carbono só há ligações simples, ó. Entre os átomos de carbono só há ligações simples, em todos os casos aqui. E aí tem gente que às vezes pega e olha essa ligação dupla aqui, ó. Olha esse segundo exemplo. Tem uma ligação dupla aqui. Só que essa ligação dupla, ela não está entre carbonos. Ela está entre um átomo de carbono e um átomo de oxigênio, tá? E esse tipo de ligação não é um fator para a gente classificar a cadeia como outra que não seja saturada. Então, se tiver só ligações simples entre carbonos, a cadeia é considerada saturada, tá? Se eu tiver uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre carbonos, lembrando que a ligação dupla ou a ligação tripla entre carbonos a gente chama de insaturação, tá? Então, se alguma questão trazer esse termo insaturação, é que tem ligação dupla ou tripla entre carbonos. Então, se você tiver uma ligação dupla
pelo menos uma dupla ou uma tripla entre carbonos, essa cadeia vai ser considerada insaturada, tá? Olha aqui nos exemplos que eu tenho. Eu tenho aqui, ó, uma dupla entre carbonos. Aqui eu tenho uma tripla entre carbonos. Aqui, ó, eu tenho uma dupla entre carbonos, tá? Então, são cadeias que são consideradas cadeias insaturadas. Então, se ela for saturada ou insaturada, eu vou analisar o tipo de ligação que existe entre os átomos de carbono. Tranquilo? E aí, a penúltima classificação que a gente vai fazer agora sobre as cadeias carbônicas é em relação a ela ser homogênea ou heterogênea, tá? Pode aparecer homocíclica também ou heterocíclica. Se falar homocíclica ou heterocíclica, pessoal, é porque ele está analisando uma cadeia fechada. Lembra que cíclico vem de cadeia fechada, mas o conceito é igual de ser homogênea ou heterogênea, tá? Então, o que acontece? Eu acho que vocês já viram o conceito de heteroátomos com o Matheus. Vocês já estudaram aquele grupo Chomps com o Matheus, em biologia? Alguém pode me responder? Ainda não. Ainda não? Então, olha só, vou falar aqui então. Então, ó, o que é o Chomps? Cadê minha caneta? Vou escrever aqui mais ou menos. Isso é um P, viu, gente? Eu juro. O que acontece? Olha só. Lembra que eu falei, lá na primeira aula, quando a gente começou a estudar compostos orgânicos, que eu falei que a química orgânica é a química que estuda os compostos que possuem carbono em sua composição, tá? Então, todo composto orgânico, ele tem que ter carbono. Nós vimos também, quando eu mostrei para vocês aquela representação de traços, não sei se vocês estão lembrando, quando tem aquela representação de traços, que é igual a esse exemplo que eu já dei aqui em outros casos, a gente vai ver daqui a pouco de novo. Quando a gente tem o exemplo de traços, eu lembro que eu falei que em cada extremidade do traço a gente coloca um átomo de carbono, e quando o carbono não tem as 4 ligações já completas, porque ele sempre faz 4 ligações na química orgânica, porque ele é tetravalente, a gente completa essas ligações que faltam com hidrogênio. Onde que eu quero chegar? Em todo composto orgânico, 2 elementos químicos vão ser sempre primordiais, que é o caso do carbono e do hidrogênio aqui. Todo composto orgânico vai ter carbono e hidrogênio. Agora, o que seria esse Chomps? É o grupo de heteroátomos que a gente tem. São, no caso, gente, eu perco essa seta toda a aula, é a mesma coisa. Achei. Olha só. No caso do Chomps, a gente tem aí, ó, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Todos esses 4 elementos aí são os heteroátomos, tá? E aí, como é que eu vou fazer então para classificar uma cadeia como homogênea ou heterogênea? É bem simples. Quando você analisar a cadeia carbônica e você olhar para a cadeia e não identificar nem oxigênio, nem nitrogênio, nem fósforo e nem enxofre entre carbonos, tá? Se não tiver nenhum desses 4 elementos químicos que eu circulei aí entre carbonos na cadeia carbônica, essa cadeia vai ser considerada homogênea, tá? Que é o caso que a gente tem nos nossos exemplos, ó. Nesse caso aqui, ó, a gente não tem nenhum heteroátomo entre carbonos. No segundo exemplo também não, e nem no terceiro. Tomar muito cuidado com esse oxigênio aqui, ó. O oxigênio é um heteroátomo? É. Só que nesse exemplo aí, esse oxigênio ele não está entre carbonos, tá? Então, todas essas cadeias são consideradas homogêneas. Agora, se você tiver qualquer um desses 4 elementos, oxigênio, nitrogênio, fósforo ou enxofre, entre carbonos, você vai ter o conceito de cadeia heterogênea, tá? Olha aqui os exemplos. Eu tenho aqui eu coloquei só com oxigênio, tá, pessoal? Mas você pode ter o nitrogênio, o fósforo ou o enxofre também, que são os 4 elementos que são considerados heteroátomos. Então, aqui, ó, eu tenho um oxigênio entre carbonos. Aqui também, ó, eu tenho o oxigênio entre carbonos.
Aqui eu também tenho oxigênio e carbonos, então são heteroátomos. Então é uma cadeia considerada heterogênea. Se não tiver oxigênio, nem nitrogênio, nem fósforo e nem enxofre entre carbonos, eu chamo essa cadeia de homogênea, tá? Novamente, esse oxigênio aqui que eu acabei de circular ele, ó, ele não está entre carbonos. Então esse oxigênio não é heteroátomo. Nesse caso, ele não seria o oxigênio para classificar essa cadeia como heterogênea. E sim esse oxigênio aqui que eu grifei, tá? Bem simples essas classificações, mas tem que tomar muito cuidado se você não souber diferenciar qual vai ser a classificação que a gente vai ter que utilizar, qual é o critério para classificar uma cadeia como aberta, fechada ou mista, é uma característica, é um critério. Quando ela é normal ou ramificada, é outro critério. Quando ela é saturada ou insaturada, eu uso outro critério. Quando ela é homogênea e ou heterogênea, eu uso outro critério, tá? E aí, para a gente fechar os conceitos de classificação de cadeias carbônicas, a gente vai fechar com o conceito de aromático, tá? E aí, esse conceito de aromático, só um minutinho, gente, porque eu acho que a gente tentando entrar aqui. Deixa eu só ver. Peraí. Aí, o que acontece? O conceito de aromático, vocês têm que tomar muito cuidado, porque vocês às vezes costumam confundir muito. Eu vou só voltar numa coisa aqui, para a gente lembrar da aula anterior. Eu lembro que quando eu falei que uma cadeia pode ser considerada fechada, cíclica ou alicíclica, eu lembro que eu até dei uma dica para vocês. O conceito de alicíclica, ali tem um ciclo, que eu comentei. Só que eu falei com vocês que uma cadeia, para ela ser chamada de alicíclica, tem até escrito aqui, ó, no conceito. A cadeia que é alicíclica, ela não pode ser aromática, ela não pode ser um anel aromático. E eu até falei que a gente ia comentar hoje o que é um anel aromático, tá? O que tem que ficar claro para vocês? Se uma questão aparecer com o conceito de alicíclica, o que você tem que entender? A alicíclica, ali tem um ciclo. Então, a cadeia ela é fechada, tá? Mas eu posso falar que essa cadeia fechada ela é aromática? Não. Agora, se a questão falar para você que é uma cadeia aromática, ela é fechada? É. Tanto a alicíclica quanto a cadeia aromática, ambas são cadeias fechadas. Mas existem pequenas diferenças que vão ter classificações diferentes para ser alicíclica e para ser aromática. Então, a gente vai ver agora todos os critérios que eu preciso de ter para falar do conceito de aromaticidade, tá? Geralmente, pessoal, o anel aromático mais simples que a gente tem é o anel benzênico, é o benzeno, que é essa representação que eu tenho aqui, ó, tá? Isso aqui é o benzeno. Todos esses que eu circulei aqui, ó, são anéis benzênicos, tá? E a primeira coisa que a gente tem que entender, o que significa essa bolinha dentro do anel benzênico? Essa bolinha do anel benzênico, ela indica que a gente tem ligações duplas e simples alternadas, tá? E que essas ligações duplas e simples, no caso especificamente da ligação dupla, eu falei na aula anterior que as ligações duplas e ou triplas, elas são compostas de ligações π. E nós comentamos que a gente tinha ligação π e ligação sigma, tá? Lembrando que a ligação sigma é a primeira a ser formada, é a mais forte. Existem em todas as ligações simples. E a π, ela aparece nas duplas e nas triplas. A ligação dupla é composta de uma π e uma sigma, e a tripla de uma π, de uma sigma, desculpa, e duas π's. Então, no caso, como vocês estão vendo aí no primeiro exemplo, que está aí do anel benzênico, ele tem ligações duplas e simples alternadas. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Deixa eu só apagar esse tanto de rabisco que eu fiz aqui, ó. Olha só, vou circular aqui, ó. Ele tem, ó, uma dupla aqui embaixo, simples, dupla, simples. Ou seja, todo anel aromático, ele tem que ter ligações duplas e simples alternadas. Simples, dupla, simples, e assim sucessivamente. Quando ele tem essa alternância de ligações duplas e simples no anel, o que vai acontecer? Essas ligações, elas podem girar dentro do anel, mas não é qualquer ligação que pode girar dentro do anel. Uma ligação dupla, ela é formada de sigma e π.
Qual ligação vocês acham que vai girar dentro do anel? Que pode girar dentro do anel? A ligação sigma ou a ligação π? Alguém pode me dizer? Ou não? Eu acho que talvez a pi, porque ela é mais fraca. Isso, a ligação π, porque ela é mais fraca, tá? Então, essa bolinha que tem dentro do anel aí é uma forma de você representar o quê? Primeira coisa, que existem ligações duplas e simples alternadas dentro do anel, e você justifica o fenômeno da ressonância. Esse fenômeno da ressonância é justamente essa movimentação dos elétrons que formam a ligação π, tá? E isso justifica também até a condutividade de eletricidade em compostos que possuem essa característica, tá? Então, essa bolinha aí dentro significa o fenômeno da ressonância, que é essa movimentação, essa deslocalização dos elétrons da ligação π, que tem que ser a ligação π porque ela é mais fraca, e também significa que as ligações duplas e simples estão alternadas, tá? E aqui, ó, a gente tem alguns exemplos de anéis aromáticos que são bem clássicos, que aparecem para vocês aí nas questões. O benzeno, que é o que eu demonstrei para vocês ali agora, que pode ser com aquela bolinha dentro ou dessa forma, que mostra as ligações duplas e simples alternadas, tá? Se você tiver dois anéis benzênicos condensados, ou seja, juntinhos, a gente tem o que a gente chama de naftaleno, tá? E se a gente tiver três anéis benzênicos juntinhos, alinhados, é o que eu chamo de antraceno. São tipos de anéis benzênicos de compostos aromáticos, na verdade, que aparecem com bastante frequência. O benzeno, ele despenca nas questões. Então, vocês têm que começar a se familiarizar com esse tipo de composto orgânico aí que vai aparecer, tá? Só que para ser aromático não é só isso. Existem outros critérios e para o composto ser aromático ele tem que seguir à risca todos os critérios. Se faltar um critério, o composto já não é considerado aromático. E aí a gente vai ver esses critérios agora. Então presta atenção. Olha só. Quais são as condições, os critérios para que um composto seja considerado aromático? O primeiro conceito, a cadeia tem que ser fechada, tá? São 5 conceitos. O primeiro conceito é a cadeia ser fechada. O segundo conceito, ele tem que ter ligações duplas e simples alternadas. Também pode aparecer o nome, pessoal, ao invés de alternadas, pode aparecer o nome conjugadas, igual está aí na tela para vocês. Se falar de ligações conjugadas, é a mesma coisa que ligações alternadas, tá? Eu tenho que ter ligação dupla, alternada ou conjugada com a simples. Segundo conceito. Cadeia fechada, ter ligações duplas e simples alternadas. A terceira, ter o efeito da ressonância, que é a movimentação, a deslocalização dos elétrons da ligação π dentro do anel. Quarto conceito, quarto critério, todos os átomos de carbono do anel devem possuir a geometria trigonal plana. Alguém sabe me dizer qual é a característica que o carbono tem que ter para ele ser considerado trigonal plano? Ter duas ligações simples e uma dupla e hibridização sp2? Isso mesmo. Quem está falando comigo? É Camille? Isso. Isso, Camille, perfeito. Então, para ele ter uma geometria trigonal plana, ele tem que ter uma ligação dupla e duas simples, logo ele tem que ter hibridização sp2, que é o quarto critério. E o último critério, que é importantíssimo também, e ele é o critério, digamos, final para que você analise, ele é o último critério a ser analisado para que você tenha certeza se aquele composto é aromático ou não. Que critério que é esse? Existe uma regra, uma equação matemática que segue esse conceito de aromaticidade, que é a regra de Hickel ou Huckel. Você fala do jeito que você quiser. O que essa regra de Hickel fala? Ela fala que o número de elétrons π ele tem que ser igual à expressão 4n mais 2, onde esse n, o valor de n, tem que ser igual a um número inteiro. Como assim? Você não tem que saber de onde, pessoal, que veio essa expressão 4n mais 2, não. Ela é uma regra,
tá? Então, o que você faz para ver se o composto vai respeitar a regra de Hickel? Você pega a expressão 4N mais 2, coloca igual ao número de elétrons π que existe naquele composto. Lembrando que cada ligação, seja ela sigma ou seja ela π, cada ligação é composta por 2 elétrons, tá? Então, se você tiver, por exemplo, 4 ligações π, você vai ter 8 elétrons π. Se você tiver 2 ligações π, você vai ter 4 elétrons π. Então, aqui agora eu vou colocar esses dois exemplos. Esse conceito da regra de Hickel, pessoal, ele nem aparece na frente C2, não. Ele aparece lá na frente C3. Mas como ele fala de composto aromático na frente C2, eu adiantei esse conceito para a gente conseguir entender melhor, tá? Senão não ia fazer muito sentido eu não explicar isso aqui agora. Então, eu vou provar para vocês que se você não souber os 5 critérios, você pode classificar um composto como aromático de forma errada. Então, olha só. Vamos olhar o primeiro composto que está aí, à esquerda, que é o benzeno, que é o anel aromático mais simples que a gente tem na química orgânica. Ele é um composto que ele é fechado, tá? A gente sabe que é uma cadeia fechada. Ele tem ligações duplas e simples alternadas ou conjugadas. Logo, ele vai ter o efeito da ressonância, que é aquela bolinha que a gente pode substituir essas ligações duplas e simples aí por aquela bolinha que representa a ressonância. Ele tem o terceiro critério. Agora, o quarto critério é analisar se todos os carbonos têm hibridização sp2, logo geometria trigonal plana. Então, vamos ver aqui. Eu vou completar aqui as ligações para a gente ver. Olha só. Lembra que em cada extremidade, quando a representação de traços igual está aqui, em cada extremidade da linha, eu completo com carbono. Então, aqui, ó, eu tenho um átomo de carbono. Esse carbono aí tem, ó, uma dupla à direita e uma simples à esquerda. Tem 3 ligações. Eu completo a quarta ligação, que é a ligação simples com hidrogênio. Então, ele tem uma dupla e 2 simples, sp2. O próximo tem uma dupla e uma simples. Está faltando uma ligação, que é o completo com hidrogênio, que também é simples. Então, ele tem geometria trigonal plana, logo hibridação sp2. O próximo, eu tenho lá uma dupla e uma simples. Completo a quarta com hidrogênio. Então, também ele é trigonal plano sp2. O próximo é uma dupla e uma simples. Completo a quarta com hidrogênio. Próximo, também ele é sp2 e trigonal plano. Esse que eu desenhei agora, tem uma dupla para cima e uma ligação simples para a direita. Falta uma que eu completo com hidrogênio. Então, tem uma dupla e 2 simples, trigonal plana, geometria e a hibridização é sp2. E por último, ó, eu tenho aí uma dupla e uma simples, completar a outra com ligação simples de hidrogênio. Então, você tem uma dupla e 2 simples, trigonal plana, geometria dele e a hibridização é sp2. Então, ele tem os 4 conceitos. Para eu fechar a classificação desse composto como aromático, agora eu vou pegar a regra de Hickel. Vou fazer aqui no canto. Ó. Então, vem aqui e coloco a expressão da regra de Hickel. 4N, então N, mais 2 é igual. Aí eu vou ter que colocar igual a quanto? Igual ao número de elétrons π que existe nesse composto. Olha para o composto aí. Quantas ligações π tem nesse composto? Alguém sabe falar? Quantas ligações? 3 ligações π? 3 ligações π. Perfeito. Eu tenho 3 duplas. Se eu tenho 3 duplas, cada dupla tem uma ligação π. Então, quantos elétrons π eu vou ter? 6 elétrons π? 6 elétrons π, que em cada ligação π eu tenho 2 elétrons. Então, agora é matemática. Então, ó, 4N vai ser igual. O 2 está somando à esquerda da igualdade, passa para o outro lado subtraindo. Então, 6 menos 2 vai ser igual a 4. O 4 está multiplicando N, passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, 4 dividido por 4, o N vai ser igual a 1. E aí, para ele respeitar a regra de Hickel, eu falei que esse N tem que ser igual a um número inteiro. 1 é um número inteiro? Sim. Sim. Lembra que os números inteiros,
Eles contemplam todos os números positivos, todos os negativos, incluindo o zero. Ele só não inclui os números decimais, os fracionários e os irracionais, tá? Dízimas periódicas e assim sucessivamente. Então, esse composto ele é considerado aromático. Agora, para a gente fechar, vamos ver o do lado, para ver se ele vai ser aromático ou não e por quê. Que é uma pegadinha gigantesca que cai. Então, vamos analisar o outro. A cadeia é fechada, ele tem ligações duplas e simples alternadas, logo ele vai ter o efeito da ressonância, tá? E aí, vamos ver se os carbonos todos têm hibridização sp2, logo geometria trigonal plana. Então, olha aqui, ó. Esse carbono que eu coloquei tem uma dupla e uma simples. Completo a quarta ligação com hidrogênio. Isso é uma dupla e duas simples, trigonal plana. O de baixo tem uma dupla e uma simples. Completo a quarta ligação com hidrogênio, trigonal plana. À direita aqui tem outro carbono. Tem uma dupla e uma simples. Completo a quarta ligação com hidrogênio. Então, você tem uma dupla e duas simples, hibridização sp2, geometria trigonal plana. E o último, ele tem uma dupla e uma simples, eu completo a quarta ligação com hidrogênio, então ele tem hibridização também sp2, geometria trigonal plana. Então, seguiu os 4 conceitos para aromaticidade. Se você não tem conhecimento que, para ser aromático, tem que seguir essa regra de Hickel, ou Huckel, você considera ele como aromático. Mas aí, quando você joga na expressão de Hickel, 4N mais 2 vai ser igual a quantos elétrons π? Quantas ligações π tem nesse composto? 2. 2. Se tem 2 ligações π, vai ter quantos elétrons π? 4. 4. Perfeito. Então, agora vai ser matemática de novo. O 2 está somando à esquerda da igualdade, passa para o outro lado subtraindo. Então, 4 menos 2, ó, 4N vai ser igual a 4 menos 2, que dá 2. O 4 está multiplicando o N, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar igual a 2 sobre 4. Você pode simplificar o numerador e o denominador por 2, que vai ser igual a 1 sobre 2, que em decimal isso equivale a 0,5. Esse N deu um número inteiro? Não. Não. Então, se ele não seguiu a regra, apesar de ele ter seguido os 4 primeiros conceitos, os 4 primeiros critérios para ser aromático, o último ele não seguiu. Então, se ele não seguiu o último, esse composto ele não é considerado aromático. Se a cadeia é fechada e ele não é aromático, como é que eu ia classificar ele então? Como alicíclico. Ali tem um ciclo. É uma cadeia fechada, mas não é aromática. Já o benzeno, ele é fechado? É. Mas ele é alicíclico? Não é alicíclico. Apesar de ali ter um ciclo, ele é um ciclo aromático. Então, benzeno é uma cadeia fechada e aromática. E no caso desse outro composto que a gente tem à direita, que parece um quadradinho, ele é uma cadeia fechada e alicíclica, ou seja, ele não é aromático. Ficou claro isso aí, pessoal? O conceito de ser aromático ou não? Ficou. Ficou? Então, olha só. Falta só 4 minutos para a nossa aula encerrar. Como a gente teve que esperar um pouquinho o pessoal entrar, eu só vou mandar um link agora rapidinho. A gente ainda tem 15 minutos de aula, a nossa aula acaba meio de meio. Eu vou só mandar o link de novo, porque eu quero fazer 2 questões com vocês para validar esse capítulo. E aí, são até questões do livro que eu coloquei, tá? Se vocês quiserem pegar o livro de vocês aí, é da sessão Enem que eu vou fazer, a questão 1 e a questão 3. E aí, vocês entrem de novo, por favor, rapidinho, para a gente fechar. E aí, semana que vem, na nossa próxima aula, a gente já vai começar a frente C3, que é a de hidrocarbonetos. Se vocês quiserem já ir dando uma lida, dando uma estudada, eu acho importante. E aí, como a gente vai acabar o capítulo hoje também, eu já recomendo vocês fazerem todas as questões da frente C2. E se vocês forem tendo dúvida, só me mandar, tá? Eu vou só fechar aqui e vou mandar o link de novo, vocês entrem lá, por favor, tá bom?